Voltando aqui Luna. nos investimentos, como que era? Luna, trouxas que perderam dinheiro com Terra Luna. Porra, Carol Dias. Três Porra, trouxas. Carol Dias. A Carol também junta aí 4 trouxas que perdeu dinheiro aqui em Terra Luna. Você também tá envolvida, tá? Porque o patrimônio é dividido, então... Eu tenho que compensar com os fundos imobiliários. Então você não sabia. Que eu esfrego na sua cara. Você que nem sabia o seu regime de comunhão de casamento, você perdeu dinheiro com Luna. Pode ser. Ainda bem que... E não perdeu pouco, não, hein? Ó, DR voltando. Ok. Ó, DR voltando. Em casa a gente conversa. Cara, mas realmente o que aconteceu com o mercado cripto mesmo, já era esperado o momento de queda, né, do mercado, mas com todas essas questões que aconteceu ao mesmo tempo, né, guerra, Covid, Sim. a inflação, crise energética na Europa e um monte de outras coisas aí que você citou, acabou potencializando bastante, né, e não só Bitcoin, como Bolsa Americana que despencou, empresas de tecnologia, enfim. E você falou assim que dessa tal oportunidade aí que pode surgir. Você tem estimativa, né? Porque tudo aqui é achismo, né? Você tem, assim, uma estimativa, ou talvez no halving do Bitcoin, aqui agora em 2024. O que você pensa sobre? Putz, de novo, muito difícil, né? Porque a mais gente tá... achismo mesmo. Passar vergonha, né? Passar Sim. vergonha pra fazer corte depois e postar daqui a uns anos mostrando... Pro portal Bitcoin, colocar lá a nota. O Bernardo. Mas é muito difícil porque, de novo, todos esses fatores que a gente conversou, que a gente tá conversando, estão se desenvolvendo, né? Estão acontecendo. E a gente não tem uma ideia do que vai acontecer, né? Pra onde que eles vão, como vão se desenvolver, qual vai ser o resultado final. Então, é realmente muito difícil. E uma coisa que me incomoda muito dentro da comunidade de Bitcoin, comunidade de cripto como um todo, é olhar para os ciclos passados e acreditar que esses ciclos irão se repetir atualmente. Porque os ciclos passados, eles sim funcionaram, várias métricas de análise técnica, de análise fundamentalista, on-chain, né? Então as métricas das próprias redes, muitas dessas métricas funcionaram no passado como indicativos de fundo, mas em momentos em que, de novo, as economias globais estavam crescendo, a liquidez era abundante, não havia recessão, não havia inflação, não havia juro, não havia guerra. A situação agora é completamente diferente. Então, usar as métricas do passado, de ciclos passados, que, ok, funcionaram no passado, mas numa situação totalmente diferente da atual, é muito errado, na minha opinião. É um grande erro, é uma inconsequência, para não usar palavras piores. Ou seja, então... porque assim, desculpa te cortar. Pra galera aí, seguindo o ciclo do Bitcoin, esse momento seria a fase aqui de acumulação já, Sim. né? Pro halving que vai acontecer ano que vem, né? Então Exato. você discorda que possa acontecer igualzinho como aconteceu nos outros ciclos passados. Não é nem que eu discordo, eu coloco em dúvida por conta do cenário global. Muito arriscado, né? Você confiar apenas... Os maximalistas, aqueles viciados em Bitcoin que não conseguem raciocinar, porque é muito louco isso, né? A gente tem dois extremos em criptomoedas, igualmente nocivos e igualmente tóxicos. De um lado, os haters das criptomoedas, que não entendem como funcionam as tecnologias, que só criticam, que não se dão ao trabalho de entender, pesquisar e se abrir a novidades. E do outro lado, esses maximalistas, investidores maximalistas, os bitcoiners maximalistas, que não admitem nenhuma crítica ao Bitcoin. Não admitem nenhum questionamento, não admitem nenhuma dúvida. E a gente tem que ter dúvida. A gente tem que questionar. A gente tem que ser humilde. E para esses maximalistas, por exemplo, entrando aqui numa métrica que era a métrica de ouro dos maximalistas, que é aquela média de 200 semanas do Bitcoin. Porque desde a criação do Bitcoin, o preço nunca caiu abaixo da média de 200 semanas, que é uma métrica de análise técnica. E eu sempre falei, olha... Isso foi uma métrica que funcionou nos ciclos passados em um cenário totalmente diferente. Vocês não podem se basear na mesma métrica em um cenário totalmente diferente. E aí o que aconteceu? Eu fui xingado pra caramba. A média de 200 semanas foi solenemente ignorada pelo Bitcoin. E pela primeira vez na história, o Bitcoin está há meses abaixo, desde junho, abaixo dessa média de 200 semanas que eles guardavam como se fosse um dogma universal. Então... Isso me incomoda muito, muita certeza e pouca humildade, né? Eu acho que a gente tem que ter um momento, ou ter, na verdade, um comportamento como investidores de muita humildade e pouca certeza.
Então é muito difícil falar se o halving de 2024 vai trazer valorização. Se tiver no meio de uma baita recessão nos Estados Unidos, eu acho que não traz valorização. Eu acho que pode trazer alguma lateralização, talvez segurar o preço de cair mais, mas não acho que traria valorização no momento de grande crise internacional. Posso estar totalmente errado, mas eu acho que a gente tem que ter dúvidas, sabe? A gente tem que ter questionamentos. E a minha hipótese, o meu questionamento é: o que aconteceu no passado não pode ser utilizado como um parâmetro para o futuro, porque a situação é totalmente diferente. O cenário, os fundamentos das economias, né? Não o fundamento do Bitcoin, mas os fundamentos econômicos são diferentes, e a gente tem que ter essa humildade para ponderar e para estar aberto a talvez o halving do ano que vem não trazer valorização. Agora... Desculpa, pode continuar. Não, só para concluir. Agora, o que vai fazer o Bitcoin valorizar, na minha opinião, como eu mencionei, é dissipar ou reduzir os fatores de risco, todos os que a gente mencionou, de guerra, Covid, inflação, juro americano, recessão, etc. E também começar a ver uma força compradora maior no Bitcoin, porque essa força compradora não existe atualmente. Hoje não tem mais uma força vendedora, tanto é que o preço está parado, mas também não tem força compradora. E o que as pessoas têm dificuldade de entender é que para o preço subir, você tem que ter pessoas comprando. Tem que ter alguém colocando o dele na reta. Exatamente. Então por que o preço não sobe? Porque não tem ninguém nesse momento interessado em comprar. Tem dúvidas, né? Tem algumas movimentações, mas os grandes investidores não estão vendendo, o que é, de certa forma, uma sinalização interessante de, olha, talvez o fundo esteja aí, mas se você não tem pessoas comprando, você tem que ter também esse benefício da dúvida de entender que talvez ainda tenha muito risco no mercado.